E eu quero meditar com vocês uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. E o tema que eu quero trazer para a nossa meditação nessa quinta-feira de fé e de muita oração é sobre saúde espiritual. Quando a gente fala de saúde espiritual, eu parei para pensar, sobre a questão da saúde e de tudo que nós, como humanos, em todo o continente, em todo o mundo, nós temos vivido essa questão da saúde, do perigo que bate à nossa porta. Eu fui procurar qual que era a conotação ou a definição de saúde, que eu acredito que muitos aqui já devem saber. Mas pela OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas, eles complementam dessa forma, e não apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Quem tem saúde aqui? Olha lá, hein? Não é só ausência de doença e enfermidade. Nós precisamos estar com um bem-estar físico, mental e social. Bom, então, quando eu penso em saúde, comecei a pensar na questão da saúde espiritual, traçando um paralelo do que é a saúde física. E aí eu pensei o seguinte, que saúde talvez não seja apenas, apesar que isso é bastante, pedir perdão pelos nossos pecados a Deus. É muito reconhecer que nós erramos diante de Deus e querer transformação de Deus na nossa vida é praticamente quase que tudo. Mas Deus tem muito mais no sentido de crescimento espiritual, no sentido de experiências, no sentido de como nós vivemos aqui nessa terra. E falando, então, em relação à saúde, eu penso que dentro da palavra saúde, a gente pode trabalhar com duas outras palavras, que é a vida e a morte. Então, eu quero trazer para nós meditarmos hoje a questão da morte física, e da morte espiritual, e da morte física. Da saúde espiritual e da saúde física também. Então, o texto, se você puder abrir lá em Ezequiel, a gente vai ler. Talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente da sua, mas eu quero que você entenda bem sobre a história, sobre o que aconteceu lá nesse vale de ossos secos que nós cantamos aqui, nós louvamos aqui na primeira canção. Ezequiel 37, do versículo 1 ao 2. O Eterno me arrebatou, o Espírito do Eterno me levou até uma planície aberta, coberta de ossos. E ele me fez passar em volta e pelo meio deles. Um monte de ossos, havia ossos espalhados por todo lugar. Ossos secos e alvejados pelo sol. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? E eu disse, Senhor eterno, só tu saberias dizer. Ele me disse, profetize a estes ossos secos, ouçam a mensagem do Eterno. O Eterno, Senhor, disse aos ossos secos, estou soprando o sopro da vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. Porei tendões, porei carne nos seus ossos, cobrirei vocês com pele e soprarei a vida em vocês. Voltarão a viver e perceberão que eu sou o Eterno.
profetizei de acordo com aquela ordem. Enquanto eu profetizava, houve um som de ossos batendo em ossos. Imagina essa cena, né, gente? Houve um som de ossos batendo em ossos. Os ossos começaram a se mover e se uniram osso a osso. Continuei olhando. Formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos, e então a pele os cobriu. Mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro, ou o vento, ou o espírito. Ele disse: profetize ao sopro, profetize, filho do homem, diga ao sopro. O Eterno, o Senhor, diz: venha dos quatro ventos, venha sopro, sopre sobre estes corpos mortos, sopre vida. Então profetizei exatamente como ele me ordenou. O sopro entrou neles e eles se tornaram vivos. Eles se levantaram, um enorme exército. Então o Eterno me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ouça o que estão dizendo. Nossos ossos estão ressecados. Nossa esperança se foi. Não restou nada para nós. Por isso, profetize. Diga a eles: o Eterno, o Senhor, diz: escavarei seus túmulos e os deixarei sair vivos. Meu povo, em seguida, eu os levarei para a terra de Israel. Quando eu abrir os túmulos e os deixar sair como meu povo, vocês perceberão que eu sou o Eterno. Soprarei minha vida em vocês, e vocês viverão. Então eu os conduzirei diretamente à sua terra, e vocês perceberão que eu sou o Eterno. Eu o disse e eu o farei. É o decreto do Eterno. Amém? Então aqui é um momento em que Israel diz, o povo de Deus, vamos dizer assim, é uma situação que eles estão sem esperança e não conseguem pensar num futuro. E o profeta traz essa palavra de restauração, traz essa palavra de Deus, de renovo, de vida, de um Espírito de Deus que traz algo diferente para a história daquele povo, para a história do povo de Deus. E eu queria que a gente olhasse esse texto de uma forma um pouco diferente, pelo menos para mim, eu tentei olhar um pouco diferente daquilo que eu estou acostumada a ouvir desse texto. O que eu estou acostumada a ouvir desse texto, que eu não sei se é a mesma coisa para vocês. Às vezes a gente olha para esse texto e pensa muito na questão da restauração da nossa vida, de alguma situação que estamos vivendo aqui nesta terra. Como, por exemplo, uma restauração em relação a algum objetivo de vida, alguma questão relacionada a um sonho que a gente tem, ou uma bênção que a gente tem colocado diante de Deus para que a gente possa viver ainda aqui nesta terra. Enfim, de restaurações de coisas que acontecem na nossa vida física, secular aqui. Eu queria trazer um olhar diferente para esse texto, para a gente pensar numa conotação espiritual da nossa vida. Né? O pastor sempre ensinou para a gente, né, que não tem vida física, vida espiritual, que a gente é uma... Né, não existe essa vida espiritual separada, nós somos... Né, o Espírito age em nós e é tudo em conjunto, e realmente, mas eu queria que a gente trouxesse essa questão do nosso relacionamento com Deus, como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos situações que nos acontecem, e a diferença de a gente entender e ter vida e saúde espiritual. Porque dependendo de como essa saúde, esse conceito de saúde está na nossa vida, é a forma como nós vamos agir e reagir a muitas coisas que nos acontecem. É até a forma como entendemos o Evangelho. Né? Então, vamos trazer esse texto nesse pensamento.
E para trazer 4 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu consegui entender do texto, antes disso, eu queria que vocês pensassem um pouco o que significa a morte espiritual. Eu fiz essa pergunta para mim, porque a gente está falando de um vale de ossos secos, de ossos alvejados pelo sol, né? A música que cantamos diz que a nossa vergonha está exposta há muito tempo, porque os ossos significam que aquilo ali aconteceu por muito tempo, não faz pouco tempo que existe aquela situação de morte, mas muito tempo. Então, quando a gente pensa em morte espiritual, ou quando a gente pensa nesse texto, não tem como a gente não passar pela definição ou pelo significado de morte espiritual. E aí eu pensei em 4 situações para a gente poder entender como isso pode se dar na nossa vida. E a primeira fala sobre as ações que temos. Quando a gente lê João 5,5, vou relembrar aí para vocês o que diz João 5,5, diz assim, ó: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá, quem sabe, muitos frutos. Pois sem mim, ou mais sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando estamos em uma condição de morte espiritual, talvez a primeira coisa que nos vem é que somos impotentes no reino espiritual. Deu para entender? Pelo texto diz ali no finalzinho do texto: pois sem mim, se nós não estamos ligados ao ramo, se nós não permanecemos nele, coisa alguma podemos fazer. Então, nós ficamos impotentes no reino espiritual. Estamos na igreja, estamos com os irmãos, estamos com os amigos, professamos a fé, mas estamos amarrados, com as mãos amarradas, com os pés amarrados, somos impotentes, não temos ação no reino espiritual. Podemos até ter na nossa vida física, no compartilhar, no estar juntos, mas no reino de Deus, nós ficamos impotentes. Outra conotação é sobre a relação. Quando mortos espiritualmente, nós não alcançamos a Jesus. E aí a gente pode ler lá em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando eu penso em relação, que nós não alcançamos a Jesus quando estamos mortos espiritualmente, eu penso naquela relação café, almoço e janta. Não sei se eu vou me fazer entender, mas olha só, quando nós temos um relacionamento com alguém, normalmente a gente toma café, almoço e janta. A gente toma café, a gente almoça com a pessoa e a gente janta com a pessoa. Não é verdade? Sim ou não? Normalmente alguém está passando na rua que você nunca viu na sua vida, entra na sua casa, senta na sua mesa e se almoça com ele? Pode até acontecer, mas isso não é o normal. O normal é que quando alguém está na nossa casa, comendo na nossa mesa, a gente tem um tipo de alguma relação com essa pessoa, né? Mais estreita. Então, a morte espiritual, isso não acontece. A gente não tem com Deus, ou com Jesus, enfim, o almoço, o café da manhã, a janta. Nós não alcançamos a esse Deus. Em relação ao pensamento, em Romanos 8, 7 e 8, diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, quando mortos espiritualmente, a nossa mente natural, ela não se submete a Deus. Ela não agrada a Deus. Então, ela se submete a quem e agrada a quem?
Eu acredito que a nós mesmos. Então, mortos espiritualmente, nós não conseguimos se submeter à vontade de Deus. Nós não conseguimos, é algo que não é natural para nós. Então, quando vem situações que Deus coloca diante de nós, muitas vezes a gente fica rebelde, a gente não aceita, e a gente faz tudo do nosso jeito. E o entendimento, que eu acredito que esse é perigoso também. Quando mortos espiritualmente, nós não compreendemos as coisas de Deus. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz assim, ó, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas apenas, quem sabe? Espiritualmente. Então, olha só, podemos viver uma vida tentando buscar a Deus, né? Com uma certa atitude, apontamentos de esforços da nossa parte, mas se estamos sofrendo esse processo aqui de morte espiritual, Deus faz coisas na nossa vida, permite coisas da nossa vida, que nós não temos entendimento, nós não temos compreensão daquilo que está acontecendo. Porque aqui diz que coisas espirituais são discernidas pelo Espírito, e não pelo nosso entendimento racional. O que acontece é que, para muita gente, algumas coisas que acontecem é loucura, e é mesmo, porque a gente só tem o discernimento, o entendimento, se nós tivermos a saúde espiritual, o Espírito dentro de nós, para poder entender.